Muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho algo no meu coração, uma série de mensagens que Deus estabeleceu. Uma outra novidade para nós nesse ano de Hub, e se vocês puderem já colocar aqui, é que nós vamos trabalhar séries de mensagens. Nós não vamos trabalhar mais mensagens isoladas. Nós não vamos trabalhar mais esse sábado uma mensagem, aí daqui 15 dias um outro tema nada a ver. Não, nós vamos trabalhar uma série de mensagens. E para você não ficar enjoado da minha presença, não vai ser todo sábado a minha pessoa. Eu quero estar aqui na maioria dos sábados, talvez alguns sábados eu não possa estar aqui, mas vai ter outros pregadores internacionais, outras pessoas vindo diretamente das regiões mais sombrias da galáxia, e nós estamos aqui. A sua oferta vai nos ajudar a trazer essas pessoas, porque nós entendemos que nós podemos ter mais pessoas compartilhando o Evangelho. E nós vamos começar hoje uma série que se chama Estabelecendo a Verdade. Eu quero conversar com você nessa noite como que nós podemos então viver a verdade. Como que nós podemos caminhar no nosso dia a dia pensando que a verdade ela é primordial para que a gente possa executar a missão que Deus estabeleceu na minha e na sua vida. Nós temos uma missão, gente. Nós temos algo que Deus tem para o nosso coração. Nós temos algo que Deus desenhou para você. Nós temos algo que Deus colocou sobre a sua vida e que talvez você não esteja exercendo hoje, porque você ainda não entende que a verdade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável, cara. E se nós estamos aqui nessa noite, nós precisamos no mínimo estar felizes. Por que nós temos que estar felizes? Nós temos que estar felizes porque nós fomos escolhidos para ouvir e aprender sobre a verdade. Tem gente aí na rua que não conhece a verdade. Tem gente aí, ainda tem pessoas em pleno ano de 2023 que nunca ouviram falar de Jesus. Eu já contei essa história aqui. Eu tive o ano passado, em julho, na floresta amazônica. Eu tive a oportunidade de ir pregar o Evangelho para uma tribo indígena que os caras nunca tinham ouvido falar de Jesus. Quando eu cheguei e falei assim: você conhece Jesus? Era a mesma coisa que perguntar se eles conheciam, por exemplo, internet, que não tem internet nesses lugares. Eles não sabiam que era Jesus em pleno ano de 2022. E nós temos a oportunidade diariamente, seja pelo Instagram, seja pelas pregações online, seja pelas pregações presenciais, nós temos diariamente a oportunidade de conhecer a Cristo. Então às vezes a gente não dá tanta atenção para aquilo que Deus estabelece sobre a nossa vida, porque de fato aquilo que se torna algo comum não se torna mais a nossa prioridade. Olha que interessante, quando a gente estabelece coisas comuns na minha vida, se eu estabelecer que o meu relacionamento com a Bárbara é comum, o meu relacionamento então com ela não se torna mais uma prioridade, porque é algo comum. Se você tem um relacionamento com Deus, algo comum, você então não faz mais do relacionamento com Deus uma prioridade. E a minha pergunta para você nessa noite, para a gente começar e entrar nessa série, e nós vamos ter várias aplicações dessa série nos próximos 4 hubs, e depois nós entraremos em outras séries, e depois nós teremos o acampamento, e depois nós teremos as conferências, depois nós entraremos em mais séries, enfim. Você está vivendo a verdade de Cristo para você? Será que você está vivendo na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, no seu relacionamento? Será que você está vivendo a verdade que Deus tem para você? Ou será que você está vivendo às vezes a verdade de uma outra pessoa? A verdade da sua mãe, a verdade do seu pai, a verdade do seu amigo na escola que é mais popular que você, e você precisa então estar perto dele, porque senão as pessoas vão achar que você não é o popular da sala. Ou será que você está vivendo a verdade de uma outra pessoa que você gosta, que você é influenciado, porque você vê no Instagram, e aquela verdade sobre aquela pessoa, você aceita como verdade para você, e você vive então essa verdade? Eu não sei. Eu sei que Deus tem uma verdade para mim e para você. E a minha oração aqui no final dessas 4 mensagens, ou dessas 4 palavras, que vão ser de pessoas diferentes, a minha oração é que você estabeleça essa verdade.
que você estabeleça uma verdade bíblica sobre a sua vida, que você estabeleça uma verdade que Jesus tem um plano para você. Ah, Lucas, mas isso é tão óbvio, mas por que você não vive isso? Ah, Lucas, mas saber que Deus tem um propósito para mim é tão óbvio, mas por que você ainda não assumiu então essa verdade? Ah, Lucas, mas viver essa verdade é tão fácil, então por que é tão difícil para você viver a verdade? Eu quero, de uma forma mais didática possível, trazer para você como que nós podemos viver a verdade. E eu quero te dar uma autonomia espiritual e uma autonomia evangélica, para que você pegue o seu irmão do seu lado nessa noite, que se você perceber que ele está dormindo, você está autorizado a dar um beliscão nele. Porque se seu irmão está dormindo é porque ele precisa entender que essa noite ele vai ter que se libertar. Esse espírito do sono precisa ir embora, porque nós não estamos no culto da terceira idade, nós estamos aqui no culto de jovens, cara, e nós precisamos estar animados, nós precisamos estabelecer uma verdade. A gente grita, a gente festeja, a gente faz aqui, comemora o gol, a gente comemora coisas da nossa vida, mas quando a gente vai para a igreja, parece que a gente está num velório. A sensação que dá é que a gente está num velório, que a qualquer momento vai ter um corpo aqui e todo mundo vai começar a cantar segura na mão de Deus, porque é música de velório. Aí quando vem o Lucas e a Vitória, começa a noite e trazem maravilhosa graça, seu infinito amor, morreu em meu lugar, a gente olha para trás, os jovens estão assim, ó, maravilhosa graça. Cara, vamos mudar essa atmosfera, porque há uma atmosfera de verdade sobre este lugar. Deus quer trazer uma atmosfera da verdade sobre este lugar. Sabe por que vem sono? Sabe por que vem preocupação? Sabe por que vem vontade de mexer no computador, no celular? Porque Satanás não quer que você entenda a verdade. Porque se você entender que você tem uma verdade dentro de você, que é Jesus, que pode mudar a sua história, cara, você tem tudo que você precisa para você fazer tudo o que você quiser dentro daquilo que Deus tem para você. Quantos aqui querem viver aquilo que Deus tem para você? Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, cara. Eu estou vivendo 10% do que Deus me prometeu. E eu sei que Ele é homem para cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. Então se eu estou vivendo 10%, eu já estou animado, e eu já fico toda semana com adrenalina de conhecer gente nova, e de poder falar do amor de Deus nos 4 cantos dessa nação, e em nome de Jesus, logo mais fora da nação, eu quero entender que esses 90% ainda que faltam, deve ser uma coisa muito animal, deve ser muito surreal, e eu quero viver essa verdade, e é por isso que a gente escolheu esse tema, para a gente conversar nessa noite, porque existe uma verdade sobre a minha e sobre a sua vida, amém? Abra sua Bíblia comigo aí em João. Quem escreveu João, Pedro? Me respondeu com tão óbvio, né? João, tá bom. Quem escreveu Apocalipse, Pedro? Olha só, uma salva de palmas para o Pedro, que está lendo a Bíblia, parabéns. Evangelho de João, vamos ler o capítulo 8, versículo 31 e 32, Evangelho de João, capítulo 8, 31 e 32, quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Vai orar, irmão, Deus precisa se converter, sua vida, sua jornada, sua família, sua casa, amém? Vamos lá, João 8, 31 e 32 diz assim: e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Repita após mim: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acho que dá para ser mais forte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora você muda um pouquinho o texto e fala assim: eu conhecerei a verdade, e a verdade irá me libertar. Quando a gente conhece a verdade de Deus sobre nós, ela nos liberta. Isso não é algo que eu estou trazendo para você aqui, isso é algo que Jesus está estabelecendo no livro de João, dizendo o seguinte: se nós permanecermos firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E aqui eu já quero matar o joio do trigo. Será que você nessa noite pode ser chamado de discípulo
Ou será que você nessa noite está mais para o time dos seguidores de Cristo? Como que eu posso saber então, Lucas, que eu sou um discípulo de Cristo? Se você permanece firme na palavra dele. Se nada que acontece ao seu redor muda o fato de você permanecer firme na palavra dele. O pecado não te faz não se firmar na palavra dele. O pecado não te assola mais, o pecado não te assombra mais. O pecado sim bate na porta da sua casa e da minha casa todos os dias. O pecado sim bate na vontade, nas tentações de você de repente mandar um direct para alguém, de você de repente colocar aquela roupa que tem a fenda da morte. Tá tudo bem, o pecado ele estabelece coisas sobre a nossa vida, mas quando nós entendemos que nós vencemos este pecado, independente se ele bate na minha porta todos os dias, eu posso falar que eu estou vivendo na palavra de Deus. E se eu estou vivendo na palavra de Deus, a própria palavra de Deus estabelece que eu sou um discípulo. Então como que eu sei se eu sou um discípulo? Não é o tanto que eu prego, não é o tanto que eu viajo para pregar o evangelho, não é o tanto que eu estou hypado na internet ou no Instagram, é o tanto que você obedece a palavra. Você pode ter 200 mil seguidores, verificação, você pode ser o bichão da internet, se você não tiver enraizado na palavra, você não é um discípulo de Cristo. E essa série de palavras não é para que você saia daqui animado, motivado para viver a sua vida como você quiser. É uma série que vai com certeza fazer você sair da zona de conforto. Porque nós precisamos mudar o que está acontecendo na nossa geração, porque tem muita gente aí colocando coisas que não são verdade sobre a minha e sobre a sua vida. A verdade vos libertará. E que verdade? A palavra de Deus. Eu quero começar dizendo que não é só ouvir a palavra, não é só entender a palavra, não é só viver a palavra, mas é conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer essa palavra, nós precisamos conhecer essa verdade. Nós precisamos estabelecer, igreja, como que nós podemos viver uma palavrinha do grego que você já está vendo aqui, chamado aletheia. Olha para o seu irmão e fala assim: está aí um nome bonito para o seu filho. Eu conheço uma mulher chamada aletheia, e eu nunca imaginei que aletheia significava verdade. Só que essa verdade que nós vamos conversar nessa noite, ela é traduzida no grego por aletheia. Então aletheia não é o nome daquela tia que de repente você tem, que faz bolacha muito gostosa, ou aquela, no meu caso, a esposa do cabeleireiro. Você deve estar rindo e falando: você vai no cabeleireiro? Sim, eu vou no cabeleireiro. Vou toda semana, porque é algo psicológico para mim, me faz bem ir, e eu sempre chego, e eu sei que eu estou dando dinheiro de graça para o rapaz ali, no sentido de, é o menor trabalho que ele vai ter no dia, mas faz bem para mim, e essa é uma aletheia sobre a minha vida, é uma verdade sobre a minha vida, e se não é para você uma verdade, fica na tua. Eu vou no cabeleireiro, e o nome da esposa do meu cabeleireiro é Aletheia, por isso que é uma verdade sobre a minha vida. Então, aletheia significa o não oculto, o não escondido. Será que a verdade que nós estamos vivendo ou querendo viver para com Deus, ela é uma verdade que nada está escondido? De Deus nada se esconde. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Você não consegue esconder o seu coração de Deus. Você não consegue esconder o seu pecado de Deus. Você não consegue esconder as suas inverdades de Deus. Você consegue talvez esconder dos seus pais. Você consegue talvez esconder do seu cônjuge. Você consegue talvez esconder do seu líder. Mas de Deus, você não consegue esconder. Nós sempre gostamos de lembrar de uma musiquinha que, se você é evangélico desde os primórdios da sua vida e já participou do infantil, você com certeza já aprendeu uma musiquinha, ou se não, só eu que sou muito velho, então, que é aquela assim: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu tá olhando por você, cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha no que toca, cuidado, mãozinha no que toca.
O Salvador do céu tá olhando por você. Cuidado, mãozinha no que toca. Cuidado, ouvidinho no que ouve. Cuidado, ouvidinho. Vamos lá, vocês aqui que ouve. O Salvador do céu tá olhando para você. Cuidado, ouvidinho do que ouve. Cuidado, boquinha no que fala. Cuidado, boquinha no que fala. Bora, varão. O Salvador do céu tá olhando por você. Cuidado, boquinha no que fala. Cuidado. Eu sei, eu fazendo papel de trouxa aqui, eu sei. Mas cuidado. Mãozinha no que toca. Olhinho no que vê. Boquinha no que fala. Ouvidinho no que escuta. Talvez para o seu amigo você consegue esconder. Mas para Deus você não esconde o que você está fazendo. E essa aletheia que eu quero passar para vocês, ou essa verdade que eu quero passar para vocês, é uma verdade de uma vida que não tem nada a esconder. Uma vida que você caminha com Jesus diariamente, e Ele vai aperfeiçoando a sua fraqueza, Ele vai aperfeiçoando as suas debilidades, e você vai caminhando com Ele, e ao caminhar com Ele, você vai ficando forte na presença dEle, e aí sim, você está estabelecendo uma verdade. Gente, nós precisamos estabelecer uma verdade sobre a nossa vida, cara. Chega de uma geração do fake. Do Instagram está tudo bem, mas na vida da pessoa está tudo mal. E é lógico que no Instagram a gente só posta a maravilha. É normal, se você entrar no meu Instagram agora, você só vai ver coisa legal. Você só vai ver testemunho de cura que aconteceu. Eu não vou postar no meu Instagram as orações que eu orei e não funcionou. Eu vou postar no meu Instagram aquilo que eu orei e funcionou. Por quê? Porque aquilo lá vai testemunhar que deu certo. Mas por trás de todo o mar que se abriu, existiu um momento de ter que falar com o faraó. Então cuidado para você não querer só viver o mar que se abre sobre a mim e sobre a sua vida, mas não ter a coragem de falar com o faraó. Já viu aquele slogan, todo mundo vê, como que é? Vê close, mas não vê o corre. E essa é uma verdade sobre a nossa vida. Todo mundo vê o close no Instagram, ou o close lá na sua foto de perfil, mas não vê o corre, não vê o dia a dia, não vê como que foi construir uma jornada para abrir o mar vermelho. E por que eu estou trazendo duas relações do nosso cotidiano para uma relação de uma história antiga como a de Moisés? Porque se Moisés existisse no tempo de hoje, com certeza ele teria colocado a foto do povo passando pelo mar, todo feliz, porque o mar se abriu, mas ele não estaria postando a série de vezes que ele teve que sentar na frente do faraó, ou ficar em pé na frente do faraó, para tentar libertar o povo. Cuidado no que você tem visto, cuidado no que você tem vivido, cuidado no que você tem esperado. Aliás, será que você tem esperado? Essa é uma noite onde nós precisamos começar a introduzir essa verdade sobre a minha e sobre a sua jornada, cara. E não importa a sua idade, porque talvez se você tem 13, 12, 15 anos, glória a Deus por isso, porque você vai conseguir estabelecer uma verdade muito antes. Mas talvez você tenha 25, 30, 40, mas ainda dá tempo de você estabelecer uma verdade. O importante é você estabelecer e viver uma verdade. A gente quer, como eu disse, ver os Golias na nossa frente sendo mortos e a gente recebendo a glória. Mas a gente não quer treinar com os leões, a gente não quer treinar com os ursos. Por trás de todo gigante tem um leão. Por trás de todo urso tem um pastoreio, tem um cuidado, tem um desafio. Davi, se estivesse nos dias de hoje, então a aletheia dele, ou a verdade dele, seria postar então a foto vencendo Golias. Mas e o leão? E o urso? Ele precisou se preparar para o dia do gigante. Ele precisou se preparar através da verdade de Deus sobre a vida dele, para aquele dia que então ele venceu o gigante. Para vivermos a verdade, precisamos ter a nossa mente transformada. Romanos 12. Nós não podemos, igreja, nos amoldar pelo padrão que nós estamos vendo hoje aí fora, mas nós precisamos ser renovados diariamente pela mente, pelo caráter, pelos atributos, pela aletheia, pela verdade de Deus.
Nós não podemos viver a nossa vida com base nos padrões do mundo. Abri a internet, deixei a Bárbara às 5 horas da tarde aqui para o encontro das meninas solteiras, e eu vou falar para vocês uma dica. Você que é solteira, que ainda não encontrou a sua metade ou a sua costela, venha para os encontros com a Bárbara. Eu tenho certeza que desses encontros com a Bárbara você vai encontrar o seu varão, e você vai estar preparada para ele, amém? Agora eu quero fazer um parênteses, porque eu não estou tendo tempo para fazer isso com os homens solteiros. Então, meu irmão, deixa eu te dar uma dica. As mulheres estão se preparando. E Deus não vai entregar umas mulheres lindas, totalmente renovadas no Senhor, para você que está parecendo um Zé qualquer. Então vá orar, vá se converter, porque senão você vai ficar para titio e para titia, e aí Deus vai mandar outros varões de outras igrejas, aí faz o intercâmbio, está tudo certo. Porque elas estão se preparando. Então eu fui deixar às 5 horas da tarde a Bárbara aqui, voltei para casa. Quando eu abro minha internet para ver as notícias, eu tenho o hábito de ver as notícias todo dia de manhã e à tarde, só porcaria, cara. Porque se você não sabe, esse final de semana está acontecendo em São Paulo aquele festival, né, Lollapalooza lá, eu nem sei falar isso. Eu sei que é um festival que é o dia inteiro música e etc, etc, etc. E aí eu fui ver as notícias, por exemplo, a manchete de hoje, vários famosos beijando, né, vários beijos de famosos no Lollapalooza. Quando eu cliquei para ver, porque eu estava curioso para ver o que era aquela matéria, era só homem com homem e mulher com mulher. Pode entrar no site e ver, era só as fotos de homem com homem e de mulher com mulher. Por quê? Porque o mundo está querendo estabelecer uma verdade. Porque o mundo está querendo estabelecer um padrão. Porque o mundo está querendo estabelecer que homem com homem e mulher com mulher está tudo bem, está tudo certo. Só que Romanos 12, a palavra que nós vimos lá em João, que ela liberta, que ela faz a gente se tornar discípulo, que ela faz com que a gente continue avançando, ela fala para a gente não nos acostumar, ou para a gente não nos moldar, ou para a gente não ir achar que aquilo que está acontecendo no mundo é uma verdade. É uma realidade, é um padrão. Você não precisa ficar com um monte de cara, e você não precisa ficar com um monte de menina, para você ser o cara ou a menina. Porque o que Deus tem separado para você, está separado para você, cara. Está separado para você, menina. Não podemos nos amoldar para as coisas do mundo. O mundo está cantando o tempo todo o quanto nós somos dependentes, o quanto nós somos os caras, quanto nós... Cara, se você pegar e você entrar no Instagram, você vai ver que 90% das patifarias que estão pregando na internet é sobre o homem. Humanismo. Eu preciso, eu necessito, eu nasci para dar certo, eu vou vencer os gigantes, eu sou um sucesso. Para com bobagem. O que Deus estabeleceu sobre você? O que Deus espera de você? O que Deus quer de você? Não estou falando aqui que você não nasceu para dar certo, mas estou falando aqui que para você dar certo, você depende dEle. Você não depende só de querer dar certo. Não é sobre você, é sobre Ele. É sobre a vontade dEle, é sobre a verdade dEle, é sobre o coração dEle, é sobre irmos para Ele, é sobre nós voltarmos para Ele, é sobre nós amarmos a Ele, é sobre nós adorarmos a Ele, é sobre nós estabelecermos a cultura dEle, é sobre nós avançarmos o reino dEle. Isso muda completamente a forma de viver, isso muda completamente a forma de ser, isso muda completamente a forma de viver uma verdade. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, nós precisamos quebrar as meias verdades. Não existe meia verdade no Evangelho, ou é ou não é, ou está na Bíblia ou não está na Bíblia, e se não está na Bíblia, não pega para você. Não pega para você. Gente, eu aposto que vocês quiserem que todas as respostas possíveis para você, em qualquer área da sua vida, está aqui. Qualquer assunto. Se você quiser fazer um hub aqui, um hub extra, after hub, estou dando ideia já, depois do hub, só para você vir com coisas, questionamentos que se tem na Bíblia ou não, eu consigo te provar todos os assuntos que você quiser com a Bíblia. Porque quando Deus inspirou homens para escrever isso aqui,
Deus já sabia o que ia acontecer em 2000, em 2010, em 2015, em 2020, em 2030, em 2040. Ele já sabia. Ele já sabia que em 2023, homem com homem e mulher com mulher é normal. Ele já sabia que em 2023, talvez o aborto vire algo normal. Ele já sabia. E nada fugiu do controle dele. Porque ele é 100% a verdade. O problema não é Deus, o problema somos nós. O problema não é Deus estabelecer algo, o problema é nós queremos viver a verdade de Deus. Viver a verdade de Deus muitas vezes vai exigir de você renúncia. Viver a verdade de Deus muitas vezes vai gerar em você mudanças. Talvez você não queria estar aqui nessa noite e está tudo bem. Talvez você queria estar num lugar mais top, com mais jovens e com mais som, e com mais luzes, e com mais status. Está tudo bem. Se você continuar vindo aqui, e se daqui 2 semanas, que é o próximo Hub, você quiser vir aqui, no mínimo você vai ter uma boa palavra. Eu não estou preocupado nesse ano, galera, com quantas pessoas vão estar aqui. Eu tenho conversado muito com a minha liderança, não estou preocupado com o número, eu estou preocupado com a qualidade. Porque não adianta nada a gente encher essa igreja aqui com 300 jovens, daqui a pouco não tem nem como fazer aqui mais. Vamos ter que alugar um lugar na rua, vamos ter que fazer no meio de uma praça porque não cabe na igreja. Só que quando chega no domingo de manhã, está na mesma coisa, está na mesma pegada, está com os mesmos problemas, está com a mesma vida. Eu prefiro ter 30 gigantes aqui dentro, que vão viver e aplicar a verdade, do que ter 300 que eu vou ter toda semana um problema de caráter, porque não querem viver a verdade. Nós precisamos viver a verdade. Nós precisamos viver essa aletheia na nossa vida. Olha o que diz em 2 Coríntios 10, 3-5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Para de tentar responder aquilo que você não precisa responder. Você não precisa provar para ninguém o seu caráter, o seu padrão, a sua vida. Nós não lutamos segundo os padrões dos homens. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar para o seu amigo da faculdade que você é um cara legal, então bora tomar uma junto. Não. Você não precisa provar para o cara da faculdade que você é uma menina especial, então bora dar uma ficada. Não. Você não precisa provar que você é uma mulher especial, então bora fazer qualquer patifaria. Não, porque nós não lutamos segundo os padrões humanos. O apóstolo Paulo está falando em 2 Coríntios, continuando ali, que as armas com quais nós lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, ou para destruir sofismas, aqui no nosso caso. Sofismas são meias verdades. Sofismas são coisas que talvez pareçam mentiras travestidas em verdade. O que a Bíblia está falando para nós, meu irmão e minha irmã, minha querida e meu querido, vaso e vasilha? Olha o que a palavra está falando. As armas com quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, mentiras. Você não precisa provar nada para ninguém, cara. Porque Deus, que é a verdade absoluta, Ele faz questão de provar pela glória dEle. E olha como ele termina aqui: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todos os pensamentos para torná-lo obediente a Cristo. Você tem sido obediente a Cristo? Você tem conseguido discernir essas meias verdades sobre a sua vida? Eu quero te dar um exemplo, por exemplo, de uma meia verdade. Você está com o celular aí, de repente você recebe um WhatsApp ou um SMS. Promoção: iPhone 14 Pro Max, roxo, 256 GB. A irmã ali até riu, que é o sonho dela, aquele que ela mais queria, por R$ 999,90. Promoção. Aí você pega, uau, essa é uma verdade, está em promoção e eu tenho 1.000 na minha conta, deixa eu clicar nesse link. O que acontece daqui meia hora? Seu pai está mandando mensagem: filha, você está precisando de dinheiro? Aí sua tia manda: você está pedindo Pix para mim? Aí seu amigo manda: acho que clonaram o seu celular.
Por quê? A partir de uma meia verdade, porque você achou que aquele link era para você, R$ 999, e se você não sabe como faz, eu também não sei, você procura o Rafa, porque o Rafa é craque em Dark Web, Deep Web, e ele sabe fazer todos esses SMS aí. Ainda bem que Deus converteu ele, porque senão ele seria o cara que mandaria esse link para vocês. Mas você precisa entender que é uma meia verdade. Você clica no link, tem o discernimento achando que aquilo é verdadeiro, o que acontece? O seu celular é clonado. A sua vida é clonada, através de uma meia verdade. Assim, eu estou trazendo um exemplo para você didático, mas assim às vezes é a nossa vida. Aquilo começa a se tornar uma meia verdade, aquilo começa a se tornar uma possibilidade. Cuidado com as coisas fáceis. Cuidado com os links espirituais fáceis. Onde você não precisa fazer muito para você ser o cara especial. Deixa eu falar uma coisa, e volto lá nos homens da Bíblia, para Moisés conseguir abrir um mar, teve uma série de sucessão, de obediência e coragem. Para Pedro andar na água, ele precisou entender que se ele se afundasse não teria problema. Então cuidado, discernimento do que é verdade, para um discernimento do que é uma mentira. E nessa noite eu quero te estabelecer aqui 3 pilares de como você pode viver uma verdade. E agora é mais rápido, porque o que mais demorava era essa introdução. Se você não tem o hábito de anotar, está tudo certo, mas se você puder anotar, pelo menos anota os versículos para depois você ler com calma, para depois você refletir durante essa semana, para você ruminar a verdade de Deus sobre a sua vida. É por isso que eu estou trazendo o slide aqui, não é para ser algo mais bonito, mas é para que você tenha referência e você entenda que não estou pregando uma palavra humana, mas estou pregando 100% o que está na palavra de Deus. Para a gente viver essa verdade, primeiro nós precisamos decidir viver essa verdade. Decidir pessoalmente. E essa é uma decisão nossa. Essa não é uma decisão do seu pai. Vai chegar uma hora que seu pai não vai precisar mais obrigar você a vir para a igreja. Vai chegar uma hora que não deve mais a sua mãe te obrigar a estar no culto. Porque você vai decidir por você mesmo a estar no culto. A viver na verdade de Deus. A verdade, ela é uma decisão pessoal. Ela é uma decisão pessoal. Ela é estabelecida através de uma decisão pessoal. Foca aqui em mim, presta atenção em mim. Não precisa abrir a sua Bíblia. Salmos 119:30 diz o seguinte, o salmista Davi falando: eu escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir as tuas ordenanças. Ele escolheu viver a fidelidade e decidiu então no Salmo a seguir as ordenanças de Deus. Foi uma decisão pessoal. E a decisão pessoal de Davi faz ele ser conhecido como homem segundo o coração de Deus, por uma decisão pessoal. Olha o que Salomão fala em Provérbios 9:10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Decisão é uma escolha. Decidir é você falar, cara, eu quero viver a verdade de Deus para mim. Eu quero viver a verdade de Deus para mim. Essa tem que ser a sua fala no final desse hub de hoje. Eu quero viver a verdade de Deus para mim. Não a verdade do outro, como eu disse, mas a verdade de Deus. E você pode escolher. Não sou eu que escolho. Não é o seu líder direto da sua MI que escolhe, ou o seu líder de algum lugar que seja que escolhe, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu pastor. É você que precisa escolher viver a verdade. Só que essa escolha não pode ser uma escolha só racional. Ela tem que ser uma escolha espiritual. Porque senão você vai aguentar uma semana, e quando o pecado bater na sua porta, você vai deixar ele entrar. Porque você não entendeu e não decidiu da forma correta. Decidir pessoalmente. Decida o que é correto. Decida o que é verdadeiro. Decida o que é para você. Eu quero te contar uma história que é muito interessante. Cara, essa história ela é muito para o nosso tempo de hoje. E ela é uma história que, cara, ela é se não fosse tão bizarro, ela é engraçada, mas ela é bizarra. Foca aqui em mim. Pega o seu irmão do lado que está dormindo aí, dá o beliscão que eu falei que você pode dar, porque você precisa focar em mim. Essa história é surreal.
1 Samuel 31, 4 e 5. Não precisa abrir, foque em mim. Eu já falei, tá ali as referências, depois você vai pesquisar na sua casa com calma. Olha a história. Saul, ele estava então sendo perseguido pela turma de Davi. Ele já tinha perdido a unção de Deus sobre ele para ser o rei. Por isso que Davi tinha sido ungido rei muitos anos antes. Só que Saul continuou sendo rei sobre Israel. E aí então ele está numa batalha. A batalha final da vida de Saul. 1 Samuel 31, 4 e 5. Então Saul ordenou ao seu escudeiro. Todo rei tinha um escudeiro. Todo rei tinha um cara que andava perto dele o tempo todo. E ele falou assim: tire a sua espada e mate-me com ela. Senão eu sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. Então Saul estava desesperado porque aquela outra tribo estava vindo para matá-lo no final de sua vida. Ele sabia que a mão de Deus já não estava mais com ele. Ele sabia que ele não seria mais um cara para sempre ali como rei. Então ele fala: meu escudeiro, me mata. Não, eu não vou fazer isso, Saul. Rei, eu não posso fazer isso. Nós não podemos morrer. Saul pega a sua espada então, coloca aqui, se joga sobre ela e se mata. O escudeiro, olhando o rei morto, faz o quê? Se mata também. Beleza? Bíblia, relato, está aqui, 1 Samuel. Passa um tempo, um cara que estava vendo essa história, um cara que estava ali e viu isso acontecer, ele vai então comunicar a Davi o que tinha acontecido lá na guerra, como que Saul tinha morrido. Só que esse rapaz, e a Bíblia fala que era um jovem, ele não contou a verdade. Ele inventou uma história para talvez ele sair como: poxa, que massa, cara, você agora vai ser o meu amigo aqui, porque você estava lá e você está me contando aquele babado, aquela fofoca, e nossa, que bom que você está aqui comigo, agora você vai ser... Acho que ele pensou nessa aceitação. Olha o que ele fala lá em 2 Samuel 1, de 6 a 10. Um jovem respondeu: cheguei por acaso no Monte Gilboa. Monte Gilboa é onde Saul morreu. Cheguei por acaso ali, e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, olha lá, olha as meias verdades, olha a historinha da carochinha. Quando ele virou e me viu, chamou-me, gritando: estou aqui, estou aqui. E ele me perguntou: quem é você? Aí o jovem respondeu: sou um amalequita. Então ele me ordenou: vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte, mas ainda vivo. Por isso, aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa, o bracelete e trouxe para ti, ó meu Senhor. Olha que cara mentiroso. Olha que cara mentiroso. A Bíblia fala lá em 1 Samuel que Saul se matou, se jogou na espada dele. Agora um jovem que estava ali, só vendo, comendo pipoca e vendo a desgraça, ele chega para Davi e fala assim: eu estava lá, eu vi com esses olhos que a terra há de comer um dia, e eu vi aquele homem, e ele olhou para mim e falou assim: quem é você? Como se aquele cara fosse alguma coisa. Mate-me, porque senão eles vão me matar. E eu matei Saul, e aí matando Saul, está aqui meu rei Davi, a coroa e o bracelete. Na intenção do quê? De Davi falar: ó servo bom e fiel, como você é corajoso, e a partir de agora você será o meu braço direito. Olha o final desse jovem, 2 Samuel 1,15. Então Davi chamou um dos seus soldados e disse: vem aqui e mate-o. O servo feriu e o homem morreu, porque Davi sabia que essa não era a verdade. O cara foi tentar contar uma vantagem sobre a morte do rei Saul, e no final das contas o que aconteceu com o rei? Ele morreu. Porque não existe meia verdade. Ou é ou não é. Ou aconteceu ou não aconteceu. Sobre a minha e sobre a sua vida, não existe meia verdade. Se você contar ou viver uma meia verdade, o seu fim está em 2 Samuel 1,15. O homem morreu. Porque não tem como viver meia verdade. Isso me faz me lembrar o pior momento da nossa vida, eu vivendo uma meia verdade, querendo ser um
evangélico e ao mesmo tempo só fazendo coisa errada, quando um pastor amigo nosso vai na minha casa para conversar comigo, quando ele bate na porta de casa, e quando eu abro a porta da minha casa, antes de eu falar o que estava acontecendo na nossa vida, ele fala assim: essa noite Satanás pediu sua alma. Lembra disso? Eu não sei se você iria morrer espiritualmente, ou eu não sei se você iria morrer fisicamente, mas nessa noite Satanás pediu a sua alma. Eu fiquei mais assustado com essa frase do que com todo o problema que eu estava vivendo. Porque o problema que eu estava vivendo, eu sabia que em Deus eu poderia resolver. Só que perder a minha alma para Satanás é uma coisa que é irreversível. Não tem como você reverter se aquela for a sua última chance. Porque às vezes poderia ser meu último suspiro. E eu estava vivendo uma meia-verdade. Uma meia-verdade, o fim é a morte. Então, igreja, nós precisamos decidir viver a verdade. Viver o que Cristo diz ao meu e ao seu respeito. Mas não é uma decisão emocional aqui no culto. Essa é uma decisão pessoal. Porque senão você pode estar vivendo uma vida igual esse jovem aqui, contando miguezinho para tirar vantagem. E no final você vai levar uma rasteira. O cara tentou se aproximar de Davi pelaquilo que ele não fez. No final ele estava morto. Nós precisamos decidir viver essa verdade. Mas nós precisamos também aplicar essa verdade corretamente. Aplicar essa verdade na nossa vida. Viver a verdade, escolher a verdade, decidir pela verdade, mas afinal de contas, como que eu posso aplicar a verdade? Olha o que diz em Atos 19, 13 a 16. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes. E um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas e vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-o com tamanha violência que eles fugiram. Não tente fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Aqueles meninos, filhos do Bambambam, sacerdote, estavam tentando expulsar demônio. Estavam tentando fazer, sai daí! Só que os caras não são chamados para fazer isso e não estavam preparados, vivendo na verdade, para viver isso. O que aconteceu? Apanharam do demônio. Então não vai fazer aquilo que você não foi chamado para fazer, cara. Ou, aliás, será que na sua vida você está preparado para fazer aquilo que você tem que fazer? Olha essa estatística aqui. Quando eu vejo essa estatística, me arrepia dos pés à cabeça. 70% dos evangélicos, frequentadores de uma igreja, nunca leram a Bíblia. 70%. Não é 30%, não é diferença. É a maioria, nunca leram a Bíblia inteira, ou não tem o hábito de ler a Bíblia. E aí como que você vai aplicar a verdade se você, voltando ao início, não conhece a verdade? Como que você vai viver aplicando da forma correta uma verdade sobre a sua vida, e vivendo uma vida de milagres, e vivendo uma vida de vitória em vitória, e vivendo uma vida em abundância de fôlego de vida, se você não sabe aplicar a verdade? Até porque a Bíblia é muito interessante. A Bíblia nos ensina a aplicar de maneira correta em momentos diversos. Olha que interessante como a Bíblia ela é muito paradoxal, ela é muito legal. Tem momentos que na nossa vida nós precisamos fazer como está em Provérbios 13, 20. Olha o que diz: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Às vezes a gente precisa se juntar com sábios. A gente precisa se juntar com caras que são inteligentes. A gente precisa se juntar com caras que sabem mais. Mas olha, mesmo a Bíblia fala em Romanos 12, 16, que tenham uma mesma atitude uns para os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha que louco. Tem hora que a Bíblia fala, você precisa andar com um sábio. Mas tem hora que a Bíblia fala, você precisa andar com gente um pouco inferior que você.
Essa é a grande sacada de como que eu vou aplicar. Momentos que eu posso viver com sábios, momentos que eu vou viver com pessoas de posição inferior, momentos que eu vou ouvir conselho dos sábios, momentos que eu vou entender o que está acontecendo na massa, na galera. A Bíblia fala assim, você precisa discernir em que momento você vai viver. Você precisa discernir a verdade que você está vivendo. A própria Bíblia está falando isso. Olha lá o que mais que a Bíblia fala nesse paradoxo ou nessas diferenças. Olha o que ela fala em Mateus 28:19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem hora que Deus fala, meu irmão, chegou, vai, projeta, fala para as pessoas, vai para a rua, faz acontecer, essa é a verdade sobre a sua vida. Mas tem horas que acontece igual em Marcos 5, olha o que acontece em Marcos 5, 18-19, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe, o que deixasse ir com ele. E Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Tem hora que Jesus fala, fique em casa, cuide da sua família. Não é hora de ir, é hora de ficar. E aí se você não sabe aplicar a verdade, você fala, não, isso é uma palavra de maldição sobre a minha vida. Jesus falou para eu ir. E Jesus também, o mesmo Jesus que falou lá em Mateus, vai, é o mesmo Jesus que falou, fique em casa. Por isso que se a gente não saber como aplicar uma verdade, você não vai conseguir diferenciar as estações. Você não vai conseguir diferenciar as estações. A estação que você precisa ir, a estação que você precisa ficar, a estação que você precisa ouvir conselhos de sábios, a estação que você precisa ouvir conselhos de pessoas que talvez não tenham a mesma posição que você. Aplicar a verdade, entender a verdade. Olha que mais que a Bíblia fala. Lá em Provérbios 15:22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Coloquei um senhor ali, um ancião, que tem os conselhos da vida, que às vezes nós precisamos ir e pedir conselho, sabe, para o vô, para o pai, para aquele rapaz mais velho que já andou muitas léguas que você ainda não andou. A Bíblia fala, peça conselhos, mas tem hora também, que hora que ela fala, em Provérbios 12:5, os planos dos justos são restos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Tem hora que você precisa pedir conselho, mas tem hora que é bom você não querer opinião de ninguém, principalmente se for www, internet. Então tem hora que a Bíblia fala assim, nessa estação, peça conselhos. Aí vem uma verdade sobre a sua vida, próxima estação, não peça conselhos. Cuidado com as opiniões alheias. Muita gente falando vai dar chabu. Muita gente falando vai embaralhar sua mente. Fica com aquela palavra que você tem. Se você não saber como aplicar a verdade, ou como aplicar dentro dessas dificuldades, ou dentro dessas palavras, como você vai viver, cara? Aí Deus vira para você e fala, é o tempo de ficar em casa. Não, não é tempo de ficar em casa, é tempo de correr. E Deus está falando, é tempo de ficar em casa. Aí Deus está falando, não, é tempo de correr. Não, agora é tempo de ficar em casa. Você não sabe aplicar a verdade, porque você não vive essa verdade. Você não para ver a verdade. E viver a verdade é saber como aplicar a verdade sobre a sua vida. Minha pergunta para você, não precisa responder, é, que estação você está? A estação de pedir conselho? A estação de ficar quieto? A estação de correr? A estação de ficar em casa? A estação de se preparar, a estação de ser projetado. Qual é a estação que você está? Deus não vai entregar uma Ferrari na mão de uma criança. Deus não vai entregar a sua vitória na mão de alguém que anda como um derrotado. Deus não vai entregar o seu chamado específico se você não entende nem o começo do que você foi criado para fazer. Do que Deus estabeleceu você para fazer. Aplicar essa verdade, então, é você saber onde e que estação você está naquele momento. E o terceiro e último ponto, além de você decidir pela verdade, além de você aplicar a verdade, porque não adianta você querer viver a verdade e você não saber aplicar a verdade, e eu te trouxe aqui alguns textos que contrapõem outro texto, para que você entenda que a Bíblia tem momentos específicos e a sua aplicação requer de você essa decisão pela verdade, e você entender essa verdade é também você vivenciar a verdade de Deus diariamente.
não é só decidir, não é só aplicar, é viver. É viver. É viver a verdade. Olha só, em João 16, 7 e 8. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus estava indo embora. Se eu não for, o conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque a verdade produz coisas boas. Quando você vivencia a verdade, você vivencia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Ou seja, você vive a verdade. Você sabe que no final das contas vai ser produzido frutos bons sobre a sua vida. Agora, tem queridos e queridas que vivem só no domingo a verdade. É o dia da verdade. O dia de ir no culto. Afinal de contas, eu sou evangélico. E aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado você não aplica a verdade sobre a sua vida, você não vive a verdade sobre a sua vida, qualquer coisa é melhor do que a verdade que Deus estabeleceu sobre você, e você continua vivendo uma vida derrotado, achando que você é incapaz, você continua vivendo uma vida derrotada, achando que você não vale nada, você continua vivendo uma vida derrotado, achando que você não nasceu para dar certo, e Deus só falou assim, cara, você só vai conseguir viver a verdade quando você estabelecer ela na sua vida como um padrão diário. Você, em Deus, através da obra de Jesus, tem tudo o que você precisa. Só que nós precisamos aplicar essa verdade. Se você não aplicar essa verdade, se você não deixar essa verdade entrar no seu coração, de tal forma que diariamente, olha lá, vivenciando diariamente, você não vai conseguir discernir o que é uma verdade para você, do que é uma meia verdade para você. E se você não ouvir o que é uma verdade para você, e infelizmente abraçar o que é uma meia verdade sobre a sua vida, lembra do fim daquele rapaz da meia verdade? E não é porque Deus é um Deus punitivo, é porque você não vivenciou diariamente a verdade que Ele tem para você. Sabe o que não me faz existir todos os dias? Sabe o que não me faz, de repente, parar e falar, cara, quer saber? O que eu quero com a igreja local? Igreja local dá trabalho. Eu tenho que estar na igreja, eu tenho que apacentar pessoas, eu tenho que conversar com gente, eu tenho um ministério itinerante, eu posso estar todo final de semana em qualquer lugar do Brasil, eu não quero mais uma igreja local. Sabe o que me faz não acreditar que essa é uma verdade sobre a minha vida? É entender que a verdade de Deus para mim é aquilo que Jesus falou lá para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Essa é uma verdade para a minha vida. A meia verdade é, você não precisa de igreja, você tem um ministério itinerante, você tem convite para todo final de semana, vai. Essa é uma meia verdade. O convite passa. Ninguém fica na crista da onda toda a vida. Aí depois eu vou para onde? Vou fazer igreja, eu, minha esposa e o nosso cachorrinho? O Astolfo é crente, tem hora que ele começa a rodar. Ele é avivado, cara. Depois eu mando uns vídeos para vocês, ele é pentecostal. Ele não é da parede preta, ele é penteca. Ele roda, ele pula e ele faz assim às vezes. Você vê como ele está avivado. Só que Deus estabeleceu uma verdade sobre a minha vida. Como que é? Apacenta as minhas ovelhas. Esteja na igreja. Viva a igreja diariamente. Essa é uma verdade sobre a minha vida. E sobre a sua vida, será que você é só para estar numa faculdade? Será que você é só para vir no hub cada 15 dias e está tudo bem? Não, essa é uma meia verdade. Você precisa descobrir qual é a verdade de Deus para a sua vida. Será que a verdade de Deus para a sua vida é: você não vai casar, vai ser para sempre uma titia? Está repreendido aqui, a Andressa já recebeu. Misericórdia. Claro que não. Deus fala o mandato cultural de todo homem, Gênesis 1, 28. Crescei, frutificai, multiplicai. Como que o mandato sobre a sua vida é ficar para titia, assistindo, sei lá o que titia assiste, mais você. Porque não tem o que fazer, assiste mais você. Da Ana Maria Braga está viva ainda. Tá, né? Já é uma senhora. Será que ela chama Aleteia? Não, estou brincando. Não posso viajar. Você precisa estabelecer essa verdade, cara. Você precisa estabelecer essa verdade. Se você sair daqui nessa noite assim, Deus, eu não sei qual que é a verdade absoluta para a minha vida.
Eu sei alguns flashes que o Senhor tem para a minha jornada, para o meu casamento, para a minha história. Mas de repente você fala assim, Deus, eu quero viver uma verdade. Eu quero viver a verdade que o Senhor tem para mim. Mostra para mim qual é a verdade. Cara, eu tenho certeza que Deus vai te mostrar 100% da verdade dele sobre a sua vida. E aí você vai fazer uma segunda oração. Deus, agora que o Senhor mostrou para mim 100% da minha verdade, agora eu quero que o Senhor me ensine a aplicar essa verdade. Porque vai ter dias que você vai precisar pedir conselho, mas tem dias que você vai ficar mais calado, tem dias que você vai precisar avançar, mas tem dias que você precisa ficar mais em casa. Eu coloquei 3 opções aqui, mas poderia ter inúmeras opções da palavra de Deus, como tem horas que tem que fazer, tem horas que tem que retroceder, tem horas que tem que ir, tem horas que tem que voltar. E aí você fala, Deus, eu quero aplicar a palavra, Deus, eu quero aplicar a verdade sobre a minha vida. E o terceiro ponto é, Deus, essa é a verdade, Deus, o Senhor me ensinou a aplicar, agora eu vou viver, agora eu vou viver, agora eu vou viver, eu vou viver a verdade. Eu vou viver o que Ele tem para mim. Eu vou viver o que Ele quer para mim. Eu estou aqui, estou disponível. E aí, não importa número, quantidade, local, finanças, se você é casado, se você não é casado, não importa, você está vivendo a verdade. Sabe como que para aquelas e aqueles que estão procurando namorado, porque essa é a pior fase, né? Do desespero, de querer arrumar alguém. Aí começam as loucuras da vida. Eu sei como é, cara. Eu já tive esse desespero. Mas eu encontrei a minha pedra preciosa. Hoje eu estou romântico, cara. E esse ano vai dar várias pedrinhas, entendeu? Estou jogando a pressão de ter filho, vamos ver que uma hora ela aceita, né? Bom, você está vivendo talvez no pior, essa fase, essa coisa. Ah, cara, eu quero arrumar uma namorada, eu quero arrumar uma namorada. Deixa eu falar uma coisa para você. Conhece a verdade de Deus sobre a sua vida, cara. Quando você estiver vivendo a verdade de Deus, Deus faz assim, ó. Uma frase clichê para você. É porque Deus não une pessoas, Deus une. Está vendo como os desesperados já viu a frase? Está vendo como as titias já estão vendo a frase? Eu não estou vivendo, porque eu não estou namorando, porque eu não estou nem aí para as pessoas, eu quero o meu propósito. Mas você está vivendo a verdade do seu propósito? Porque se não for estabelecido do centro do seu propósito, Deus vai te mandar o quê? Então essa frase é uma verdade, por mais que a frase da desesperada e do desesperado, na justificativa de por que está solteiro, é porque eu estou esperando o meu propósito, se você não entender qual é a verdade de Deus para a sua vida, se você não aplicar qual é a verdade de Deus para a sua vida, você não vai achar o seu propósito, e se você não achar o seu propósito, você não vai ter o seu propósito. Então a Andresa está a receita aí para você casar, é viver a verdade. Eu estou falando Andresa, mas tem um monte de aqui que está querendo casar. Tanto é que estava lotada a sala das solteiras. Eu subi lá, meu Deus. Tinha mais gente lá do que no Hub. A sala é mais bombando da igreja, é a sala das solteiras. Qual é a verdade de Deus para a sua vida, cara? A gente está brincando porque a gente é meio bobo. Mas qual é a verdade de Deus para a sua vida? O que Deus tem para você, cara? Porque também você não vai, se você não saber qual a verdade de Deus na sua vida, você não vai conseguir trabalhar o ponto 2, nem o ponto 3, aplicar e viver diariamente, porque você não sabe qual é a verdade. Eu posso te trazer hoje uma resposta, uma verdade geral, uma verdade para todos nós aqui. Só que depois você tem que buscar a sua verdade específica. Talvez você, assim como eu, já saiba a sua verdade específica, glória a Deus por isso, aplica ela, caminhe nela e vença em Jesus nessa verdade. Mas talvez você só sabe, você não sabe nem a sua verdade geral. Sabe qual é a verdade geral? É que Deus te criou a imagem e semelhança dele, para você não ser um necessitado, para você não andar aqui na terra mendigando afeto, mendigando cargo, mendigando vestibular, mendigando trabalho, mendigando recurso, mendigando carinho. Deus te criou a imagem e semelhança dele, para você ser apenas uma coisa nessa terra: sal e luz. Sabe o que é sal e luz? Sal traz tempero, luz traz brilho. Será que você traz tempero e brilho para as pessoas que você caminha? Ou será que o seu tempero está um pouco azedo e a sua luz está bem ofuscada? A verdade geral, para todos nós aqui, não importa se você tem chamado para ser o pastor da galáxia, ou se você tem chamado para ser a biomédica da nação,
Você tem um chamado que é específico e um chamado que é geral. O geral é, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma verdade absoluta. E se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você tem tudo que você precisa. Você não é um necessitado, você é um doador. Então você não vem mais na igreja necessitando da presença de Deus na adoração. Não, 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 não. Essa não é uma verdade. Você vem para a igreja doando a sua adoração para Ele. Você não vem para a igreja necessitando de um recurso porque de repente está faltando na sua casa. Você vem mesmo que faltando na sua casa. Você pisa na igreja e você fala, Deus, eu não tenho nada, mas eu estou doando a minha vida para você. Você não está aqui na hora da palavra porque, eu sou necessitado dessa verdade, Deus, eu preciso do meu milagre nessa noite. Não, Deus, tudo o que eu tenho, eu te dou. Tudo o que eu tenho, eu te dou. É para ti, é para a sua glória, é para a sua honra, é para o seu louvor, é porque o Senhor é majestoso, é porque o Senhor é exaltado. Você muda a perspectiva da verdade. E aí enquanto você vai reconhecendo que você tem tudo que você precisa, Deus fala assim, cara, Ele já está falando que Ele tem tudo que Ele precisa, então bora colocar tudo que Ele precisa, bora colocar tudo que Ele precisa. E aí você vai caminhando sobre a verdade. Essa é a verdade geral. Sobre a mim e sobre a sua vida, sobre a mim e sobre a tua casa. Agora a verdade específica, I don't know, eu não sei. A única pessoa que pode te falar qual é a verdade de Deus para a sua vida é o próprio Deus.